Boa noite para todo mundo. Então, é uma alegria tê-los aqui com a gente, e principalmente o doutor Inácio, né? Eu acho que a gente está muito feliz de poder estar contando com ele, com essa provocação, né? Do o título, né? Da palestra, que é Happy New Year, né? Eu acho que é uma provocação bonita essa, né? A escuta psicanalítica e a escuta musical. Então, Inácio Gerber é psicanalista atuante em São Paulo, membro efetivo e docente da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo. Tem inúmeros artigos e livros publicados no Brasil e no exterior, é membro do CETRANS, Sociedade Brasileira de Transdisciplinariedade, e pesquisador no campo das ciências contemplativas. O autor também é músico, violoncelista e regente coral, engenheiro de formação, especializado em mecânica dos solos e fundações. Atuou anteriormente como professor e autor de mais de 5.000 projetos de fundação de grandes estruturas. Então, contamos, a palavra aí é doutor Inácio. Pois. Bem, estou muito contente de estar falando para vocês, né? Grande parte, ou talvez a maioria que eu não conheça, mas eu acho ótimo, né? Falar para pessoas novas, cada vez mais, né? Abrir. Então, estou realmente muito contente e espero que a gente possa conversar muito. Então, eu vou tentar limitar nesse texto 30 minutos, 30 e poucos, se passar, né? Para a gente ter muito tempo de conversar, discutir, etc. Claro, se ao longo da leitura, em algum ponto, quiserem alguém ter uma questão e tal, mas como os textos todos são meio amarrados entre si, talvez seja melhor ouvirem e aí retomam todas as coisas, tá? Então, eu, inclusive, como eu estou preparando um texto para uma revista com esse tema, como eu tenho escrito, eu normalmente gosto de improvisar, mas eu acho que fica mais ordenado. Eu costumo voar no meio das coisas, então fica mais determinado por aí. A imagem sumiu para mim. Nós Voltou? estamos lhe Ah, vendo, nós estamos lhe vendo aí. Será estão me que vendo? Ah, tinha sumido, agora voltou. voltou? Então, voltou. Bom, o título, Happy New Year, escuta psicanalítica e escuta musical. Entre tantas definições possíveis de psicanálise, poderíamos, e eu gosto, de chamá-la ciência das emoções. Por outro lado, a música é talvez, entre as artes, uma via régia ao mais recôndito de nossas emoções, junto e anterior ao sonho. Duas escutas em busca de emoções primordiais. Imaginemos um exemplo, um pequeno sonho. Vamos representá-lo. Estamos em uma festinha de aniversário de um garoto de 5 anos. Chegou a hora de apagar as velhinhas. A família toda em volta da mesa, as velas acesas, os olhos do menino brilham de expectativa e prorrompe o campo tradicional, que eu vou cantar logo aí, né? E eu sugiro que vocês cantem por dentro para imaginar um pouco a turbulência que vai seguir, a turbulência emocional. Então, parabéns a você nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de. Imaginemos agora que a cantoria seja subitamente interrompida nesse D, que musicalmente está um tom acima da tônica na escala musical. A tônica que eu determina qual a tonalidade que vai se fazer. Então, fazer um dó maior, um dó menor. Então, essa nota da tônica é a base de toda a construção musical, de um modo geral, né? Então,
muitos anos de... E qual é a tônica? Então, imaginemos que a cantoria seja interrompida, o que cria uma expectativa agoniada pela nota final, a tônica fundamental que não vem. O garoto que lhe inflara os pulmões vai ficando roxo, a tensão cresce sem encontrar um porto seguro, onde ela possa se dissolver na tonalidade fundamental que não retorna. No caso, além da incômoda incompletude musical, se soma a ausência da palavra vida, que não por acaso fecha a estrofe numa consagração de esperança nesse dia tão especial. Letra e música se complementam na expressão da emoção vivida no momento. É claro que para o garoto, o tempo adiante ainda é infinito, e talvez ele só venha a atingir a sabedoria quando esse tempo puder ser reconhecido e aceito como finito. Então, o menino vai ficando roxo, prenúncio de uma futura asma, e a nota apaziguadora abrigo uterino no vendaval de emoções despertadas não chega. De vida. Imaginemos agora a mesma cena em uma versão cinematográfica, com emoções exacerbadas pelo som estereofônico que nos envolve no canto festivo ruidoso, e de repente o corte para o silêncio absoluto. Um silêncio que grita, perdoem o lugar comum necessário e nos mantém suspensos. E a nota apaziguadora não chega, talvez nunca. O que acontece? Porque essa suspensão da volta à tonalidade fundamental, seja um radioso sol maior ou um pungente dó menor, por exemplo, nos produz esse sentimento de experiência ansiosa. Outra pergunta: por que melodias em modo menor, com a terça da tônica diminuída, eu vou exemplificar depois, nos produzem um sentimento nostálgico de recolhimento, uma depuração prazerosa da tristeza? E as melodias em modo maior nos transmitem um sentimento de alegria, de expansão. Um exemplo clássico é a belíssima Chega de Saudade, de Tom Jobim e Vinícius, lançada em 59, na qual a primeira parte é em tom menor. Então ela vai como: vai minha tristeza, vai. Vai é uma terça da tônica, eu vou falar um pouco mais sobre isso. Mas quando vai para o tom maior, aí é a terça maior. Mas se ela voltar, o mas, que já está na tonalidade maior, já pronuncia que é uma outra coisa, uma alegria, né, etc. e tal. Então é simples, se a tônica for dó, a menor é dó, ré, mi, a maior é dó, ré, mi. Só de ouvir isso vocês podem sentir, né? E a música ocidental, entre outras coisas, claro, está baseada nesse jogo, claro, com muitas outras variações harmônicas e etc. Né? Bom, que vibrações, então, eu me pergunto, que sons, que música percebe corporalmente um bebê no útero materno? Ruídos corporais da mãe, batimentos cardíacos, circulação de sangue, respiração e outros mais sutis. Mas também sons de fora, a música ouvida ou tocada pela mãe. E como essa música ouvida ao longo de seu desenvolvimento precoce, que se soma, claro, a um possível instinto musical filogenético,
pode explicar a genialidade infantil de crianças com 4, 5, 8 anos. Mozart é o exemplo mais incrível dessa precocidade infantil. Mas hoje em dia, ao acessarmos o YouTube, podemos ouvir dezenas de crianças nessa faixa de idade interpretando, por exemplo, um concerto de Beethoven para violino ou piano com total domínio técnico, mas principalmente com uma compreensão emocional profunda da composição. A quase totalidade são filhos de pais músicos, além daqueles expostos aos modernos métodos Suzuki, por exemplo. O que nos fazem pensar que numa preparação instintual intrauterina. Bion diria uma pré-concepção. Acho que a palavra feliz. Então, eu tomo a liberdade de alucinar um bebê no útero e perguntar, sem expectativa de resposta, bateria o coração materno em modo menor quando triste e em modo maior quando alegre? Bom, outro bloco. Emprestei o título desse artigo de John Cage, Happy New Year. Feliz ouvido novo, feliz escuta nova, né? Cage foi um dos líderes do movimento avant-garde na música dos Estados Unidos e do século XX do mundo, onde viveu de 1902 a 1992. Feliz escuta nova. Cage integrou de tal modo a música com outras formas de expressão que é difícil dizer onde acaba o músico, o compositor, o intérprete teórico, e onde começa o artista plástico, poeta, homem da dança, teatro, ensaísta, filósofo, e que sempre enfatizou a importância da tradição filosófica zen em suas criações, citando por muitas vezes o I Ching e o Tao Te Ching, dois livros fundamentais da filosofia taoísta. Eu vou fazer um espaço para falar, quando eu falei em Tao Te Ching, isso é um outro texto, talvez uma outra vez, em que eu faço uma aproximação semelhante entre a psicanálise, principalmente na obra de Bion, e essa tradição meditativa que vem da Índia, budismo, China, e chega no Zen do Japão, que eu sinto como uma coisa mais despojada, estética, né? Essa estética japonesa atual, lindíssima. Então, pegando textos desse Tao Te Ching, são 80 poesias, né? Dizem que as mais traduzidas do mundo. E poesias, para compreender, você pode ler dezenas de vezes, né? E palavras que estão no Tao Te Ching para definir o que eles chamam de Tao, que é uma espécie de uma energia cósmica universal, com o O de Bion, que também poderia ter essa definição, mas na busca de palavras, tanto no Tao como na obra de Bion, as palavras usadas são a mesma. Realidade última, verdade infinita, e o caminho, e daí para frente. Então, eu faço uma comparação também com a prática meditativa, e o que eu sugiro, e é um pouco o que vai acontecer hoje no texto, é que a audição psicanalítica tem um sentido de uma prática contemplativa ou meditativa. E Bion é um ícone nesse caminho, né? Então, voltando ao John Cage, sua obra mais conhecida é uma composição para piano chamada 4 minutos e 33 segundos, de 1952, onde ele nos imerge no silêncio radical. O que acontece? O pianista adentra o palco, após os aplausos, o público silencia e aguarda. O pianista senta na baqueta e permanece por 4 minutos e 33 segundos sem tocar as teclas, preservando o manto de silêncio. Essa é a peça.
prestar atenção no silêncio como se presta atenção na música, né? Isso me faz lembrar de uma frase atribuída ao grande pianista Alfred Brendel. As notas não as toco melhor que tantos pianistas, mas as pausas, nelas reside a música. E lembro também um fragmento de Bion, do Bion, que, como eu falo sempre, eu mais gosto, que é o de atenção e interpretação, onde ele mais frisa a atitude do analista, né? Diz ele, deixa eu olhar o tempo um pouco. Tá. No trabalho psicanalítico, a interferência dos problemas é maior do que o usual, pois o assunto é novo e suas dificuldades não foram mapeadas. As dificuldades tornam-se mais acentuadas quando o material a ser comunicado é pré-verbal ou não verbal. O psicanalista pode empregar silêncios. Como pintor ou músico, ele pode comunicar o material não verbal. De modo semelhante, o pintor pode comunicar material não visual e o músico pode comunicar material inaudível. O material pré-verbal que o analista precisa discutir é, com certeza, uma ilustração da dificuldade de comunicação que ele mesmo está experimentando. Eu poderia colocar a comunicação de consciente com inconsciente. A nossa busca é conversar com o inconsciente, nem que seja no silêncio. Mas vocês veem que esse trecho de Bion e a proposta de Kate tem muito em comum, como eu vou colocar. Então, continuando com Kate, em contraponto com o filósofo e também músico Theodor Adorno, super conhecido, ele postulava o que ele chamava de uma escuta crítica da música. Era digamos, uma escuta intelectualizada. Exemplo, essa é uma sonata da fase madura de Beethoven. Ou, gostei mais da interpretação da Yu Javan. Ou, acompanhar a estrutura harmônica, a inter-relação dos temas, questões técnicas, etc. Né? Na escuta livre de Cage, que evidentemente se soma a essa e todas as escutas possíveis, né? Nenhum é preferencial. Nós nos permitimos esquecer tudo o que já sabemos, todas as teorias, e nos deixarmos envolver totalmente pela música, que, como em todas as artes, só se completa na escuta do ouvinte, no espectador, no fruidor. Em minha experiência pessoal, nesses momentos eu sinto que a música pré-existe o compositor, o intérprete, o crítico. Eu esqueço isso. E a gente aprende a esquecer. Ela não tem posse, é tão minha quanto de todos. Uma descoberta de toda a raça humana. Brendel, novamente, falava em ouvir uma música não tocada, mas que parece existir por si só. Não tem ninguém tocando. Eu lembro que quando criança, garoto, eu comecei a ouvir música muito cedo, eu imaginava que música era uma coisa, não ligava a instrumentos musicais tocando ou gente tocando. Eu imaginava que era uma coisa maravilhosa que vinha sei lá de onde. É quase como voltar a uma certa percepção infantil informada, evidentemente, né? Então, isso que diz o Brender é uma escuta contemplativa, zen, uma imersão no inconsciente infinito, um mergulho no oceano da aleatoriedade. Outro exemplo musical dessa busca, pelo que não se sabe ainda, a busca musical, eu já estou antecipando a psicanalítica, claro, é uma composição de Messiaen, que é um outro ícone da avant-garde, e ela é da volta de 1970 e chama Jeûne des musiciens, o jejum dos músicos. Na partitura, o que está? O autor sugere que os músicos irão se encontrar para tocar juntos,
Respeite um jejum de 24 horas para aguçar os sentidos. Na hora combinada, em silêncio, sem falar uma palavra, os músicos empunham seus variados instrumentos e, dada a partida, improvisam. Só, essa é a partitura. Mas o que se segue é uma criação coletiva, uma trama de improvisações individuais que vão se tornando, mesclando-se aleatoriamente em algo que é do conjunto, que cria uma harmonia em que cada um, o conjunto dos músicos, vai sendo tomado por ela. Uma composição surpreendente. Penso, às vezes, que o diálogo psicanalítico se aproxima a isso. Uma constante improvisação a dois, cuja trama nos possa revelar uma nova possível verdade. O novo, em termos de Bion, a busca da experiência emocional da dupla. Está acontecendo naquele momento lá. Bem, mas quando eu dizia da improvisação, né? Isso implica numa capacidade de improvisar, seja no compositor, seja no psicanalista. Era comum para Bach, Beethoven e compositores da época tocarem nos concertos uma peça com improvisações sobre um tema apresentado por alguém na plateia. Já se sabia, alguém na plateia cantava um pedacinho, ele ouvia e saía uma composição maravilhosa com base nesse tema. Assim de supetão. Uma improvisação imediata e sofisticada no calor do momento. Nós, psicanalistas, também improvisamos sobre os temas que nos fornecem os analisando. Improvisamos interpretações que se abrem para novos improvisos. Uma confissão pessoal, a música de Bach provoca em mim um efeito que poderíamos chamar de psicoativo. Ela me revela o melhor de mim mesmo, um superego mais cordial, mais amoroso, mais lúcido. Isso vem num efeito imediato. De repente, eu sou transportado para um astral melhor, sejam quais forem as circunstâncias e na proporção delas, claro. Um efeito imediato que me ajuda a compreender e aceitar, nesses momentos, as limitações da realidade e minhas próprias limitações. Me sinto parte de alguma coisa. E, fechando esse bloco, lembrei uma velha piada. Dizem que quando Mozart morreu, foi conduzido por São Pedro até Deus, ouvindo aquela música celeste em toda a sua beleza, e Deus então o convida para assumir a direção musical do paraíso divina. Mozart, muito constrangido, pergunta: mas por que eu? Eu não mereço. E Bach? Ao que Deus responde: Bach sou eu. Confesso que às vezes penso em Bach como um dos deuses do meu panteão aleatório. Ouvi-lo me coloca, como eu disse antes, quase que automaticamente em atenção flutuante, mais associação livre, reverie, conceitos indissociáveis. Acho que mais 10 minutos, tudo bem? Tranquilo, o tempo que quiser. Tá, eu vou apenas deixar um pedaço que está aí, que pode ser encaixado no fim, ou ao longo da... Eu vou passar para... Espera aí, onde é que eu vou? Vai. Falando um pouco mais de psicanálise. Penso a psicanálise como a composição de duas vertentes complementares. Para mim, sumiu a imagem. Vocês estão me ouvindo? Estamos lhe vendo e lhe ouvindo. Aí está ligado. De repente, sumiu a imagem. Curioso.
É alguma coisa daí, talvez? Acho que não, eu acho que é aí no seu dispositivo, porque nós estamos todos lhe vendo e lhe escutando. E nos enxergando também, né? Pelo menos eu estou. Curioso. Mendy, eu vou desligar e vou ligar de novo, ver se alguma coisa. Ah, agora entrou, sei lá por quê. Enfim, Os melhor assim. arranjos, Veio uma qual será resposta, né? Eu estava me sentindo muito solitário aqui falando. Bem melhor. Então, penso a psicanálise como uma composição de duas vertentes complementares. A primeira é a postulação por Freud do nosso modo de ser inconsciente. Eu gosto dessa expressão, é um modo de ser. Isso é de um autor muito interessante, Mate Blanco, que eu tenho escrito algumas coisas, algum dia a gente fala dele. O inconsciente é o common ground indiscutível da psicanálise. Quando se discute, controversa, essa escola, o common ground é geral, né? Hoje em dia, mesmo para não psicanalista, freudiano, já é um conceito geral. E além do inconsciente, todo o desenvolvimento teórico que decorre dessa criação seminal, dialogando com biologia, psicologia, sociologia, filosofia, ontogênese, filogênese e todas as demais áreas do conhecimento humano. Portanto, quando eu falei em transdisciplinaridade, acho que nem toquei, mas é um tema importante para mim, é um movimento científico mundial que tira as fronteiras entre as disciplinas. Todas se comunicam de um quadro geral do conhecimento, onde você cria recortes. Mas, assim como a internet, a rede internetica, né, os links se dão entre todos os elementos disponíveis. Nós podemos voltar a falar sobre isso depois. Então, eu dizia, uma ciência contemplativa. Ciências contemplativas são aquelas em que o observador, focando em termos do cientista, mas em sentido geral, faz parte do fenômeno. Ele não consegue observar o fenômeno fora de si. Claro, um pouco como o númeno e o fenômeno de Kant, né? Na psicanálise é óbvio, né? O que se trata é uma sessão de um analista analisando com parte, os dois são protagonistas, né? Depende do ângulo que se olhe. Então, uma disciplina, psicanálise como uma disciplina transdisciplinar. Repara, não é multidisciplinar, interdisciplinar. Um quer dizer junta várias, outra é intermédio. Trans é o que transcende a todas. Um certo elemento comum que informa a todas. Uma ideia desse. Mecânica quântica tem um pouco esse aspecto. Questiona toda a maneira anterior de ver as coisas, né? Então, eu dizia, a psicanálise, uma trama extensa de conjecturas teóricas. Nós não temos teoria, temos conjecturas teóricas. Não existe o conceito de prova, né, em psicanálise. E em constante fluxo de mutações. E a obra de Freud é o exemplo fundamental desse desenvolvimento, onde ele se coloca continuamente em questão, repensando coisas, renegando coisas anteriores, datadas, tudo é datado. Chamo a isso questionar nossas certezas de ontem e, como consequência, mais importante, questionar nossas certezas de hoje. Se ontem pode ser assim e hoje, né? Eu depois tenho um pedacinho que eu falo um pouco disso, se houver o tempo, em algum momento eu te pego. A outra vertente, eu falei em duas vertentes, é a atitude do psicanalista que possa propiciar a aproximação ao inconsciente do analisando através do seu próprio inconsciente, na busca, em termos de Bion, da experiência emocional vivida pela conjunção da dupla analítica. Quer dizer,
o comprimento, o comportamento, a trama emocional que dá sentido a todas as coisas que são faladas. Cada coisa falada tem um sentido e qual a questão emocional que envolve muito mais além do racional. Quer dizer, a ciência das emoções. E aí, Freud nos fala dessa atitude, só lembrando que vocês já sabem, no seu texto fundamental, Recomendações ao Médico que Pratica Psicanálise, de 1912, onde ele propõe ao analisando que associe livremente, diga o que vem à cabeça, numa tentativa de transcender a seletividade e a censura, a escolha de certos temas, ou, né? Para o analista, ele propõe de início a atitude de atenção livremente suspensa. Ele é a tradução real do alemão, mas flutuante, é bonito. Isso na tentativa de captar nas associações, tão livres quanto possível, analisando a experiência emocional vivida pela dupla e o que ela possa revelar de novo sobre o analisando e o analista, a si mesmo. Sempre uma tentativa de abrir mão do conhecido em busca do desconhecido. Um paradigma bioniano que radicaliza a proposta criativa de Freud e que Bion chamou de reverie. Sumiu. Estamos lhe vendo. Sumimos de novo? Nós estamos aqui. Gozado, o que está acontecendo? Ah, de novo, abri. Então, reverie. O termo é muito bonito, lembrar. Mas eu juntaria atitude como reverie, sem memória, sem desejo, sem entendimento prévio, ou sem compreensão racional prévia. É importante frisar, sem memória, sem desejo, e não sem memória e sem desejos. São duas coisas diferentes. Sem memória é o conjunto emocional da memória ego, superego e de tudo, né? Consciente e inconsciente. Então, e não são lembrar pequenas memórias. Então, eu posso lembrar de uma coisa que o paciente falou, ou posso lembrar da última sessão? Claro, pode tudo, senão, né? A psicanálise é uma arte e ciência que não lida bem com não pode. Um não pode tem que ser muito bem pensado antes de por que não, né? Mas, voltando ao tema, um Estado, então, o que propõe o analista, sem a memória pessoal, sem o desejo pessoal, quer dizer, sem estar preso aos preconceitos ou ideias preconcebidas, o seu próprio self, como se pudesse estar muito envolvido e se aliar emocionalmente de si mesmo, que é uma atitude meditativa, contemplativa, etc. Como eu digo, um estado devaneante, um desapego de si e de sua certeza, um sonhar acordado. Isso é textual em Bion, é uma das coisas mais... Não é metafórica, não é sonhar acordado. Se entregar ao nosso modo de ser inconsciente, tirar o nosso desejo de coisa. O reverie em inglês vem do reverie francês, com um sentido no estado sonhante. Em espanhol tem uma palavra linda que eu gosto, ensoñación. É linda e ela tem um tio em cima do N, já está flutuando na palavra, ensoñación. Em português é curioso, tem outra origem, é devaneio. Eu sempre, quando eu falo isso, eu fico pensando, preciso procurar qual é a origem disso, mas em algum momento eu vou. Agora, as outras todas vêm de rêve, de sonho. Em português, não. Mas o devanear também são palavras bonitas, é curioso, né? É evidente que as duas vertentes são complementares, uma não existe sem a outra. A vertente teórica fala mais ao consciente,
e a vertente Reverie fala mais ao inconsciente. Me faz lembrar Niels Bohr, físico teórico e pensador maior, um dos criadores da mecânica quântica, que, aliás, tem muito a ver com a lógica contraditória infinita do nosso modo de ser inconsciente. Eu tenho um outro texto sobre isso. Semelhanças. Bohr tem duas frases emblemáticas que refletem a ideia central da interpretação de Copenhagen da mecânica quântica. A interpretação mais aceita hoje em dia. Ele diz: o observador faz parte do fenômeno, interfere no fenômeno. E, em experiências físicas de mecânica quântica, experiências factuais, fica provado. Antigamente se pensava que o elétron era uma bolinha que estava girando em torno de um núcleo. Com o tempo foi se vendo que não é isso. Primeiro ele era uma onda, mas de repente ele se comporta como uma partícula. Aonde chegou a mecânica quântica? Ele é, ao mesmo tempo, partícula e onda. Duas coisas totalmente ao contrário. Ele é uma onda que se transforma em partícula quando o observador olha para ele. Parece uma ideia muito maluca, né? Não tem explicação ainda, mas é factual. Né? O prêmio Nobel do ano passado ganhou por causa da demonstração física, experimental, né? Desse fenômeno. Então, como a gente lida com essa contradição ou relativiza o nosso conhecimento? Essa física está mudando a maneira de pensar. E eu vou terminar aí. Um exemplo marcante dessa proposta, em Freud, é que ao fazer uma interpretação, e o paciente se dignar, digamos assim, dizendo para ele, para Freud, que absurdo, de onde tirou isso? Não tem nada a ver comigo. Freud não se perturbava, ele dizia. Poderia ser uma resistência. Eu poderia ter tocado em um ponto muito sensível. Por outro lado, quando outro paciente reagia com entusiasmo, o senhor é incrível, muito perspicaz, como acertou comigo, ele também não esquentava. Isso também poderia ser uma resistência. Pronto, já falamos nisso, não precisamos voltar a falar isso nunca mais. Mas ele continuava. Quando falava algo e o paciente ficava um tempinho em silêncio, então dizia: sabe que eu nunca pensei isso dessa maneira? Nunca me ocorreu. Surgia aí um ponto de vista novo sobre ele mesmo. E Freud completava: agora está acontecendo psicanálise. Então eu vou parar por aqui e gostaria de conversar. Espero que tenha sido relativamente claro. Obrigada. Acho que muitas coisas para pensar. Eu acho que todos ficamos pensando várias coisas. Abro então para quem quiser fazer alguma consideração, algum novo pensamento. Quando o senhor começou a falar, eu me lembrei do Beethoven. Eu nunca sei se é a quinta ou se é a nona sinfonia, que dá aquela paradinha. Tan, dan, dan, dan. Isso. E daí quando falou do parabéns a você, né, e que ficou naquela paradinha, eu me lembrei do Beethoven, né, que tem Sim, né, aquela perfeição do tempo, né, que fica se esperando que algo aconteça, e que é um tempo, é um espaço, né, fica, né, se aguardando algo, né, que acho que é um, estimula, né? sim.
Eu acho que é exatamente isso. O teu exemplo é ótimo, se lembrar, né? Porque aqui é uma sutileza de tempos, os tempos, silêncio, podia ser ta 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 tan, ta 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 tan, ta 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 ta. Sim. Gosto. Ta 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 tan, ta 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 tan, ta 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 ta. Essa Sim, aí como é, sutileza ela é uma sutileza desse tempo, né, da parada. Eu fiquei pensando nisso na relação analítica também, sim, né, nesse tempo que pode ser dado, né, e eu não sei, na verdade, eu adoro música, mas eu desconheço, assim, né, as notas, ou como é que o senhor falou, da alta, baixa, enfim, mas me parece que ela começa, né, numa coisa mais baixa, né, o tã, 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 e depois tananana, vai isso, levantando, e aí isso. parece que é uma floresta que se abre, né, enfim, né, então uma coisa que, né, As duas abriu, primeiras seriam quase uma abertura de ópera, só esses dois movimentos. Imagina que o público ainda está tentando, né, sentar, aprumar, de repente vem aquilo. Todo mundo parece que para e aí entra a música, né? Como se fosse um assim, pedaço separado. É muito bonito. uma entrada, né, uma entrada, Isso, uma antessala do que vem a isso. seguir, né? Mas, enfim, gente, eu falei da minha associação livre aqui, porque foi a primeira coisa que eu lembrei quando do parabéns a você e a figura de um filme. Para mim, eu já estava num filme. Sim, Quando para, porque já imaginei uma cena, o que aconteceu com a criança, em preto e isso. branco, a criança, uma mesa na rua, o pessoal todo cantando, daqui a pouco algo acontece, eu fiz todo um cenário Rompe aqui. toda expectativa. Isso, exatamente, né? Liege, eu Ah, acho que queria falar. Inácio, quero primeiro te agradecer assim por estar aqui com a gente e como a Anne, né, também trouxe assim, eu também não tenho conhecimento, assim, gosto de música e me tocou esse ponto. Acho que a Anne traz um bom exemplo, né, para a gente, para ilustrar. E quando tu parou de cantar justamente na palavra vida, eu, né, Bem, o que se subtrai daí e que vazio que ficou e que turbulência que gerou em mim quando tu parou de É isso subitamente que é a ideia. provoca, né? Então, a partir e aí eu fui fazendo associações, me veio o Lulu Santos com, né, somos feitos de silêncios e sons, e se não existir quem escute, como existe o som, se não existe quem escute, possa escutar o Sim, som? Que dupla é essa, né? Então, eu fiz várias anotações, assim, acho que tu me fez pensar em vários questionamentos, assim, para te perguntar, né? E como que a gente pode escutar, como é que a nossa escuta vai sendo afinada, né? Porque, e que barulho que vão ficando no nosso encontro com o paciente, e que a gente, às vezes, né, o nosso instrumento, como é que ele está afinado ou às vezes está desafinado. Fiquei, uhum. né, me veio um exemplo uma vez, me contaram e eu achei muito interessante isso. Eu acho que não sei se não foi até uma escuta tua, assim, numa atividade de dois instrumentos de corda, quando tu toca Sim, um, o outro vibra, assim, né? E há esse encontro, assim, o que que se constrói ali? Então, essa interferência, essa turbulência, então, acho muito, assim, interessante tudo que, mesmo que a gente não tenha o conhecimento, vamos dizer assim, eu usaria técnico, né, das notas, da composição, como se compõe, né, como se escreve uma partitura, nota maior, menor, como é que se faz essas escalas. Eu fiquei, como é que eu vou entender tudo isso que o Inácio, mas foi suscitando um monte de experiências, sensações, né? sensações, assim, né? Então, mas é isso, assim, texturas que eu acho que tu foi provocando, assim, da minha forma de te escutar. que bom. A Aí, intenção era essa, né? Provocar coisa que a gente possa Conversar. conversar, né? Tem a Ana Fátima e depois o Vitor, que Pois não.
Boa noite. Inácio, é sempre muito bom te ouvir. Ai, É sempre um prazer e uma expansão, né? Da nossa, obrigado. da nossa capacidade de criar novos pensamentos. E eu fiquei pensando quando a Anne falou sobre esses espaços, né, entre as notas. Em algum momento alguém me contou, agora você vai confirmar ou não para mim, se isso é fato ou é mito, mas me falaram que o nome disso, desse intervalo, é contratempo, né? E aí eu fiquei pensando nessa ideia do contratempo e pensando no encontro analítico, né? E nos contratempos também do encontro, o quanto esses contratempos é que marcam esse ritmo, muitas vezes, o contratempo no sentido da turbulência emocional, né? De tudo que o encontro Sim, evoca em termos de afetos, e pensando nesses contratempos como os marcadores desse ritmo, né, do encontro, das coisas que emergem do encontro. E aí eu estudei sobre o tema da minha dissertação de mestrado foi a Hebe. E aí eu fui estudar até a origem do termo, do nome, né, e pensando aí nas línguas, nos idiomas, e pensei, e fui ver que para o Bion também, a ideia de falar sobre capacidade de Heveri, né, e de escolher esse termo que envolve como o Sandler fala, que é um termo que envolve uma penumbra de associações, né, então é um termo que sim. pode É despertar bonita essa muitas, expressão. né, e é bonito, eu acho muito Muito bonito. bonito. É muito bonito. E aí eu fiquei pensando que o Bion também talvez tenha buscado esse termo justamente porque ele vai ser muito bem utilizado na poesia, na música, que é onde esse termo fica mais amplo, né? Que é essa Sim, capacidade sonhante da mente. E aí, quando eu fui fazer essas buscas, né, eu descobri de uma peça muito antiga, acho que é de 1890, do músico Debussy, francês, que o nome da peça é Reverie, né, que é sim, a peça francesa, e que a melodia é exatamente essa conversa sonhante, né? Que as notas estão livres, estão soltas, elas vão circulando e vão evocando justamente contemplação. Então, quando você fala da sim. contemplação, desse estado meditativo da mente, fico pensando que é justamente o que a gente vive, né, nessa penumbra. O título da minha dissertação era Entre Penumbra e Centelhas. Então, era o que a gente vive nesses contratempos do encontro analítico, né? Entre as notas, no intervalo das notas, com as notas. Então, é muito, muito bonito te ouvir. Obrigada, Bernácio. Olha, fico contente de ouvir. A intenção era exatamente essa, né? Poder levantar essas ideias e você pegou muito bem. Me sinto compreendida, né? E tanta coisa ocorreu, mas quando você falou em contratempo, né? Que se junta com o tempo e cria uma outra coisa, né? Me voltou a expressão que eu uso no texto, que é contraponto. Contraponto é a junção de melodias que vão se alternando e criam uma harmonia. A fuga é um exemplo, né? Na fuga entra um tema, tá, 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 tá. Daqui a pouco outro instrumento, tá, 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 em outras modalidades e tal, né? Forma uma trama lindíssima, acho um dos pontos altos da música, né? Sim. Então, lembrando uma frase também do Niels Bohr, que aliás não está aqui, mas que eu gosto muito, que ele diz: opostos são complementares. Não existe mais opostos. Opostos são duas situações dentro de um eixo. Em oposição, mas é simplesmente uma continuidade, que nem o yin e o yang. Não é que o yin é uma coisa e o yang é outra coisa.
O yin é mais yin do que o yang. O yang é mais yang do que yin. Mas eles não existem fora desse eixo de relações. Cada um quer mais isso, mais aquilo, etc. Né? Então, e claro que tudo isso leva a essa coisa da atenção flutuante, da atitude que o analista se coloca, que eu acho que tentei deixar tão mais claro, porque, embora para mim óbvio, né? Às vezes, muita gente sabe disso, lógico, mas tem muita gente que parece ter uma dificuldade em relacionar isso com esse estado devaneante, realmente sonhante, meditativo. É curioso pensar em meditação. A ideia básica seria, né, eliminar os pensamentos. Só que não se elimina os pensamentos se a gente não parte dos pensamentos. Então, a gente procura dizer, agora eu vou esvaziar a mente e tal. Se a gente consegue estar num estado relaxado, né, de repente você começa a observar os pensamentos. Essa é uma coisa básica em psicanálise, também, claro. Observar os próprios pensamentos, analisando, né? Então, aí, de repente, você se vê sonhando com uma coisa que você vai ter que fazer no dia seguinte, não briga, observa, até que ela termina. Olha eu, a expressão, olha eu aí pensando no trabalho do dia seguinte. Você já sai de fora daquilo que está te tomando e você vê de fora. Eu gosto de uma metáfora, é como estar dentro de um trem andando e, de repente, você sai do trem, vai para a estação e vê o trem passando. Uma hora ele termina de passar. Até chegar um outro trem de pensamentos, a gente usa essa expressão, né? O trem de pensamentos, cria-se um vazio, um silêncio. Claro que a própria prática, mas poder estar num estado desse tipo, ouvindo as coisas, né? Sem tentar correr para uma explicação racional, ou, puxa vida, eu sou psicanalista, preciso dizer alguma coisa, esse cara está me pagando, estou sendo irônico, claro, mas ele está esperando alguma coisa de mim, etc. Que é o que o Bion diz, sem expectativa de cura. Evidentemente, ele não está pensando que não exista esse desejo, que a gente não queira. Chame-se cura, como ele chama, um desenvolvimento emocional do analisando, né? A ideia é que a gente não tenha um desejo de cura do analisando dentro dos nossos termos, dentro daquilo que a gente chama de cura, ou de um modelo de vida, ou isso é claro, é impossível não ter, a gente vai criando uma síntese, que o ideal na vida é que ela seja tão maleável, tão mutável ao longo do tempo, né? Que não se cristalize. Mas é uma tentativa. Acho que é importante. A atitude analítica é uma tentativa que vem em alguns momentos, depois escape, a gente lida com a racionalidade, entende? É outro engano, mas que estivesse assim o tempo inteiro. Nem dá. Sim, um yogi, né, um xamã, mas você se coloca, é como se fosse essa tentativa de não ser preconceituoso e não colocar o seu desejo acima de realidades possíveis, né? Sem memória, sem desejo, sem entendimento racional, prévio. Eu gosto muito do prévio colocado nesse termo, nem sempre aparece, que é um conhecimento prévio. Conhecimento que está se formando, não, é outra coisa, é isso que está se procurando. Não sei se eu atrapalhei mais ou se eu esclareci mais. Então, Mas tá ótimo. é simples ao mesmo tempo. Nós temos o Vitor, o Aldo e a Mirla. Vitor.
Boa noite a todos. Doutor Inácio, eu gostei muito das suas palavras aí, e me fez pensar sobre o pianista, né? O som do silêncio, né? Sim, Que eu falo que a importância do som do silêncio, até a meditação usa isso, né? Para a gente poder sonhar, né? O sim, som do silêncio é uma coisa que ajuda a gente a sonhar muito, e as notas musicais, né? Ela tem os seus tempos, né? sim. Ela tem os seus tempos. Eu acho que é muito importante. Gostei muito das suas palavras e eu acho que em psicanálise, na clínica, eu acho que esse silêncio é muito importante, né? Da gente perceber esse som, Sim. né? O Som do Tem, Silêncio é o nome de um filme também, Sim, né? sim, sim. Lindo, É sim, lindo. maravilhoso, que eu, Lindo, que eu também lindo. sim. associei quando estavam falando, né, É bem isso, né? É só uma resposta rápida. E é conter, né, o analista, né? E esse também é um termo muito bioniano, de conter a emoção do outro. A mãe contém a ansiedade do bebê. O analista contém, ou pelo menos pode se propor e tentar, né, conter quando é uma ansiedade excessiva uma angústia do analisando, né? Como alguém que está do lado e contém, pode não falar nada, pode estar em silêncio, e pode os dois estar num silêncio, num momento difícil para o analisando, né? Sabe que estão lá. E conter a ansiedade do próprio analista em não ter que sair falando qualquer coisa, puxa vida, não falei nada, entende? Ou tentando teorizar. Bion é mais radical nesse sentido, diz que quando o analista começa a teorizar, é um mecanismo de defesa. Ele não está entendendo nada, em vez de reconhecer que, bom, estou ouvindo tudo isso, tal, mas por que ele está me dizendo isso, né? É o que mais a gente vive, né? Então, nessas horas, poder manter um certo silêncio. E, evidentemente, claro, pensando no analisando, e quanto analisando também tolera o silêncio. É um interjogo, né? De som e silêncio. Silêncio é fundamental. Aldo. Bom, Inácio, querido, prazer enorme Oi, te Aldo, ouvir, tudo bem? Que bom te tudo ouvir. bom? Eu estava pensando aqui que frequentemente as tuas falas elas me levam para o lado da transdisciplinaridade, dessa tentativa de enfraquecer as fronteiras entre as disciplinas. E eu acho que isso me lembrou a Escola do Futuro, coisas bem de sei lá quantos anos atrás isso, né? Uns 20, 30. E me lembrei que pegando nessa linha da penumbra de associação, a penumbra eu gosto muito dessa expressão, porque ela também ela dissolve as fronteiras, né? Sim, Não é a sombra e a luz, é aquela coisa ali. Eu estava me lembrando quando falaste no Niels Bohr, tem aquele livro de pensamentos, de crônicas que ele tem, assim, que eles falam as caminhadas, não é? Que eles falavam e que eles iam. eh, Quando eles se depararam com essa questão que o elétron, isso lá em 1900, sei lá, e 20, não me lembro bem, quando eles se depararam que o elétron, é, às vezes era matéria, às vezes era onda, e que eram os dois, dependia disso, de quem vê, o que que ele diz ali naquela, eu não sei se é conferência, como é que não, ele diz assim, ó, a nossa linguagem não dá conta do que nós estamos observando uhum, e que nós vamos precisar, nós, os físicos, ele falando, né, os físicos, quando eles iam precisar de uma metalinguagem, de uma linguagem, ele cita como os poetas usam, que nós vamos ter que expandir a nossa capacidade a linguagem científica
estava frita naquele momento. Então, ele só não usou a expressão linguagem de êxito, mas poderia ter usado. Poderia, sem dúvida. Então, eu fico pensando assim, de quem são os conceitos, porque eu acho que essa integração, elas vão juntando as coisas e vão, vamos dizer, enfraquecendo aquela ideia de quem é o dono dessa ideia, de quem é o dono desse conceito, porque essas coisas elas só atrapalham. Essas fronteiras elas só atrapalham uma boa reverie, no meu entender. Não sei se tu entende. Eu acho que para a gente poder ir a fundo, a gente vai ter que. Não é ouvir nota por nota, é ir ouvindo até que a gente consiga ouvir um instrumento, outro instrumento, e depois todos ao mesmo tempo e nenhum. Né? Eu me lembro que lá em Inhotim tem uma instalação, não sei se você já viu, que tem um círculo de alto-falantes, cada um tocando uma parte de uma peça medieval, não me lembro mais o nome daquela peça. Isso. E Thomas que, Tallis, 40 vozes. exatamente, 40 vozes. E que a gente faz a volta e ouve todas as 40 vozes. Depois a gente senta no meio e a gente não consegue ouvir nenhuma e consegue ouvir todas. E aí a emoção Isso. toma conta da gente de uma forma completamente inesperada. Então, eu acho que vamos dizer assim, para mim, ganhei a noite assim, porque me reforçou essa ideia dessa da importância da gente poder fazer essa entrega e, de certa forma, vamos dizer assim, se desprender daquela coisa das teorias, porque isso é o avesso para mim da questão da, da prisão. O cara fica procurando depois a teoria no consultório, não tem o menor sentido. Né? Então, esse foi a minha emoção aqui hoje, que eu gostaria quis compartilhar com vocês, porque eu acho isso uma coisa extremamente, além de bonita, útil, extremamente útil quando a gente está trabalhando. Sem isso, eu não consigo me imaginar trabalhando hoje em dia. Você entende? Então, te agradecer por ter me refrescado essa ideia de uma forma tão bonita. Tá? Era Olha, isso. eu agradeço, porque tudo que você colocou, né, como vai ilustrando, né, um outro aspecto e tal, que se soma, né? Para mim foi muito bom de ouvir, faz todo sentido, eu compreendo. E eu pensei, quem sabe algum dia nos nossos encontros anteriores isso já tenha aparecido de alguma maneira, de um, de outro, etc. Mas essa ideia é exatamente isso, né? E essa questão, né, da teoria e da atitude, que eu coloquei como duas vertentes, né? E que é uma questão, né? Como, né, estudar, ler as teorias, compreender principalmente, né? E esquecê-las, né? Não que são esquecidas, mas elas estão tão lá dentro que cria uma síntese pessoal de cada um, né? Isso me coloca uma dúvida que como é que conversam uma abordagem acadêmica da psicanálise e uma abordagem, vamos chamar de clínica. Claro que as duas conversam, né? Mas, sim, pode ter um estudo histórico, uma epistemologia da ciência, isso, aquilo e tal, mas é como se isso, digamos assim, fermentasse, mas também pudesse paralisar de alguma maneira, né? Claro que pela minha idade, a idade nos dá uma permissão maior, né? Digamos, respeitar a síntese que a gente acabou fazendo e podendo fazer de uma maneira que nos seja prazerosa. Sim, nós atendemos pessoas com problemas, etc. e tal, mas o fato de estar lá e sabendo que, bem ou mal, nós estamos tentando ajudar essa pessoa, e estamos fazendo bem a ela de alguma maneira, né? Então,
como criar uma síntese própria, é isso que eu estou dizendo, né? Não ficar preso, né? Eu queria falar duas coisas. Eu quero ouvir as outras pessoas, mas tem uma coisa que eu ia dizer no fim, eu vou colocar agora que eu acho que tem muito a ver. E me foi despertada agora, por isso que você disse, Aldo. Então, eu digo, em todas as minhas falas, todas as palestras, todas, eu tenho repetido e enfatizado duas colocações que se tornaram quase um lema de vida para mim. A primeira é de um músico, Paco de Lucia. E a segunda, não lembro se eu li em algum lugar ou se eu sonhei. Paco de Lucia é talvez o maior guitarrista flamenco do século XX. Seu nome quer dizer Paco, filho de Lucia. Lucia é uma grande cantora flamenca e toda a tradição familiar de séculos, né? Ele revolucionou o flamenco, incorporando novas harmonias, assim como Astor Piazzolla fez com o tango. E ambos foram duramente criticados pelos mais tradicionalistas. Isso não é flamenco? Isso não é tango? Respondendo a uma pergunta durante uma entrevista, Paco disse: eu apenas quis abrir janelas para que entrem novos ares, com todo o respeito pela tradição, mas sem me intimidar por ela. Isso é que eu acho fundamental, mas sem me intimidar por ela. Bom, Trata-se de uma declaração de liberdade criativa. Claro. Usar a tradição para abrir e não para fechar. E a outra citação é nossas certezas de ontem. Isso implica em questionar nossas certezas de ontem para ousar questionar nossas certezas de hoje. Certezas são datadas e tornam-se crenças se não forem repensadas. Questionamentos que, felizmente, acompanham a história da psicanálise, tendo Freud como seu exemplo máximo. Vou exemplificar lembrando de uma fala bem-humorada de Donald Meltzer. Acho que todos conhecem Donald Meltzer, né? É um pós-bioniano com visões artísticas e tal, muito interessante. Ele esteve na Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, muitos anos já, tempos atrás. E ele contava: tempos atrás, e por muito tempo, eu tinha para atender 3 ternos cinzas, 3 camisas brancas, 3 gravatas azuis e 3 meias azuis. Uma para atender, outra para o tintureiro e uma terceira para uma emergência, né? Eu chamo a isso um hábito de manutenção compulsiva do setting que, em certo momento, prevaleceu na sociedade inglesa, tá? De psicanálise inglesa. O Meltzer, que nos contava isso, já morando na Califórnia, sorridente, trajava um moderníssimo terno colorido de brim, uma coisa assim, esportivo, sem gravata, queimado de sol, cabelos ao vento, entusiasmado com a própria mudança. Assim como esse exemplo, são inúmeras as crenças institucionais psicanalíticas que hoje nos soam consensualmente como absurdas ou mesmo ridículas. Como pensaremos nosso presente no futuro? Então, isso me acompanha o tempo inteiro, né? Uhum. Tradição sem se intimidar. muito bom. Fiquei pensando, mas eu estou coordenando a reunião. Mirla, pode falar. Microfone. Oi? Boa noite. Boa noite. Mirla. Queria agradecer primeiro, né, a fala de Inácio. Eu sempre acho muito interessante quando fazem essas relações, né, de psicanálise com música. E enquanto tu falava sobre a questão do bebê, né, do que o bebê escuta, dos sons, das
circulação sanguínea da mãe, eu me lembrei de uma experiência pessoal que sempre que eu escutava, até hoje, na verdade, sempre que eu escuto um álbum de Renato Russo, que ele gravou em italiano, eu sempre percebia me sentindo muitas coisas boas, aconchegantes, tranquilas. E eu não tinha nenhuma relação assim muito pessoal com aquelas músicas, nem conseguia pensar em algo nas letras, mas vinha isso muito potente e eu, ok, ficava com isso. Aí um certo dia eu ouvindo esse álbum, né, com a minha mãe no carro, ela foi e falou: Nossa, eu ouvia muito esse álbum quando eu estava com você na barriga. E aí aquilo me ligou uma lanterninha de, então é isso que eu sinto. E, obviamente, depois que eu comecei a estudar também sobre Bion e o psiquismo fetal, fez mais sentido ainda, né? Então, eu lembrei disso e quis compartilhar com vocês. Obrigada. Que bonito isso, né? Então, é uma recuperação de uma infância, de alguma maneira, né? E é curioso até como esse tema do ínfans, né? Do útero, ou do recém-nascido, etc., é curioso que havia uma ideia, até a ideia do narcisismo primário, né? Primeiro na obra inicial de Freud, em que o bebê só tivesse, só existe para ele, só existisse ele mesmo, e que ao longo do tempo ele ia despertando relações de objeto e se dando conta e tal, até os sentidos, né? O olhar, o ouvido e tal, está se desenvolvendo. Só que entendo, né, que vai ganhando acuidade maior de olhar, de olhos, etc. Há um crescimento evidente, lógico. Mas essa ideia não me agrada muito. Me parece, para mim, tão óbvio que ele já vem com uma preconcepção. Eu acho que a ideia de preconcepção de Bion é por aí. Tem várias, né, ligadas a isso. Mas ele já nasce com uma expectativa de ser acolhido pelo grupo humano. O homem é um animal tribal, grupal, né? Então, a criança já nasce, os tais dos instintos, né? Instintos emocionais, de e a maneira como ele responde, como ele conhece, que a relação com a mãe, dessa relação intrauterina, e Bion também realça muito aquela fase, né, da cesura que ele usa, né, que tem a ver com isso, é uma expressão de Freud, né, a diferença que implica a cesura, né, a criança dentro do útero, a criança fora do útero, que é continuidade e ruptura ao mesmo tempo. Essa é um pouco a ideia de cesura, né? O que muda e o que permanece, que vão conversando entre si, né? Então, esse exemplo que você deu, sim, que tipo de lembranças vem, por que que esse álbum, por que que... Eu não teria dúvida nenhuma, né? Que o bebê já está sentindo coisas outras, emoções puras, talvez pudesse dizer assim, né? Antes da palavra, etc., pré-verbal, como dizem, né? E essa tentativa até contemplativa é um pouco de retornar um pouco. Claro que é impossível totalmente, mas em se aproximar desse estado de captação em que tudo é novo. Uma surpresa total. E o que vale é aquela expressão que eu sei de Bion, né? Estou curioso para saber o que eu vou falar hoje. Na verdade, eu li um trecho e tal, mas o que eu estou achando interessante é isso que eu estou falando agora. Curioso para ouvir vocês. Obrigado. Temos a Érica, o Manuel e a Maria. Érica. Tem que abrir teu microfone, Érica. Não está conseguindo? Peraí, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui.
Não, eu aqui não. Aqui consta como fechado. Ela não está com. Agora deu. Opa. Quem sabe eu passo para o Manuel e a Érica vai tentando abrir o microfone dela para a gente não perder nosso tempo. Vai lá, Manuel. Manuel. Passo para a Maria, então. Ufa, ainda bem que eu consegui, senão. Pois é. Oi, Inácio, tudo bom? Oi, tudo bom, que bom te ver. Primeiro, assim, uma alegria te ouvir, né? Uma alegria as gurias terem oferecido essa oportunidade. E eu fiquei pensando, eu só escuto música, mais nada. Não sei nada, não conheço, não. E identifico profundamente as que eu gosto, as que eu mais ou menos e as que eu não gosto. E conforme tu foi falando, eu pensei assim, bom, tem músicas que elas se repetem sempre do mesmo jeito, são tocadas sempre do mesmo jeito, o que não significa que sejam escutadas do mesmo jeito. E que talvez aí esteja alguma coisa que elas são capazes de ser tocadas do mesmo jeito. E tem alguma coisa ali, naquela harmonia da forma como foram montadas, que permitem serem escutadas de jeitos diferentes. Daí tu dá o outro exemplo de um grupo que se junta e que, bom, a questão é, cada um toca o melhor que pode e vamos ver o que acontece. E que se cria ali uma música, alguma coisa nova, né? E te escutando, Inácio, eu pensei, essa é a grande questão do problema e da beleza e da psicanálise, pelo menos a que a gente acredita, né? Pelo menos a que o Bion propõe e que a gente lê, que é, nunca se sabe, eu pensei muito na obra aberta do Humberto Eco, nunca se sabe, quer dizer, o que se sabe é que alguma coisa que for repetida e que criar sempre a mesma coisa, se espera que esteja fora daquilo que a gente crê. Agora, a capacidade da gente usar as mesmas palavras e tá ali ligado à possibilidade de ser escutado e ser dita sempre de um jeito diferente, o que eu aproximei é da questão da musicalidade, né? Esse estado de possibilidade de que algo novo dentro daquilo que já é muito conhecido, porque a nossa palavra também ela tem uma propriedade, né? Que crie no outro uma obra aberta, de uma nova relação. E que sempre que eu te escuto, eu acho que tem uma capacidade de assim, entrar em contato com um pouco, com um desconhecido que a gente sabe, porque a gente sabe, né? A gente reconhece essas palavras, mas cria uma ideia sempre nova. Então, o que eu pensei são esses dois modelos aí, quando tu termina com o Meltzer, que eu também adorei, que é, bom, é uma tradição que não nos engesse, né? Uma ideia que não nos aprisione, uma sessão que se abra para o novo. Então, só queria dar os parabéns e dizer que eu adorei. Ai, que bom, obrigado. Vou acrescentar uma coisa só, concordo com tudo isso, que essa ideia de Bion, né? De olhar o outro paciente, mesmo que se atenda a ele há anos, como fosse a primeira vez. Que ocorre, não precisa ser, não a toda a sessão e tal, né? Mas, de repente, separar quando vai recebê-lo, tentar esquecer tudo aquilo que você sabe dele e fazer um exercício de olhar aquela pessoa como se estivesse conhecendo ela agora, com seus tiques, com seu jeito. Eu penso, isso levado mais adiante, na vida. De repente, pode ser um casal casado há 20 anos e que, de repente, né, cada um ou um, olha o outro ou a outra como se fosse a primeira vez. Estou encontrando essa pessoa. Como é que eu vejo?
é com a possibilidade de ver outras coisas e poder até aferir o próprio olhar, o quanto ele pode estar preso a uma imagem determinada e o quanto está vivendo, né, as transformações, né? Curioso, né? As transformações, para mim, é muito interessante. Eu cheguei a Bion via matemática e física, né? Que era a minha graduação, e eu tinha uma enorme facilidade para isso. Os colegas de formação eram uma linguagem, né, meio brincando, né? Médicos, psicólogos que tiveram aula de estatística e não querem ver matemática nunca mais na vida, né? Mas ele usa a matemática e, no fim, é simples. Eu acho que podia ser colocado de maneira mais simples, próprias transformações, né? Mas é muito interessante, porque o tema é transformações matemáticas, né? Vetores e tudo mais. Mas melhor isso, a gente aprender isso como se fosse andaimes, né? Em certo momento, e deixando isso, e o que se constrói daquilo, né? Tem uma simplicidade, é curioso, na complexidade das coisas, eu estou convencido, pelo menos, que tem uma certa simplicidade quando olha, que nem numa sessão que de repente vem um insight, ou de repente saca. O que tem a ver isso? Cada um à sua maneira, por aproximações. Mas não é uma verdade canônica, universal, está sempre em transformações. E, felizmente, essa física contemporânea, que eu me interesso muito, seja pela minha formação inicial, seja porque acho que tem que conversar. Uma, só para dar um exemplo, que parece, né, e é radical, os últimos livros de mecânica quântica, em que, como eu disse, já é consenso, né, que o observador interfere no fenômeno. Quando ele olha para o fenômeno, ele determina uma mudança. Qual o passo seguinte que os físicos estão entrando? Se estamos, pelo menos, presumindo que o observador interfere com essa atividade no fenômeno, através do quê? O que se pensa agora da consciência. Repare, parece ficção científica, mas muita gente das universidades de ponta, como é que a consciência humana pode determinar um fenômeno físico? Nas partículas, etc., já é comprovação. E, curiosamente, isso lembra Freud, que tinha um texto falando sobre telepatia e psicanálise, que ele nunca publicou. E aí depois ele foi publicar com certas reservas, né? Todo cuidado para não pensar que, né, psicanálise é uma superstição mística, etc. Mas aí já no texto final, que é de 33, ele afirma aí com todas as letras, textualmente, que a presença de dois seres humanos na sessão há uma comunicação de inconsciente para inconsciente. Sim, ele pega a telepatia não nos termos, né? Mas sim como telepatos, né? Uma transmissão de emoções, ideias, etc. Né? Com certo cuidado ainda, mas aí ele toma coragem e o que tem a ver totalmente com a mecânica quântica, né? Que uma partícula aqui, outra partícula em outro planeta ou em outra galáxia, partículas que têm uma ligação inicial de alguma maneira, pode estar a bilhões de quilômetros de distância, o que muda numa, muda na outra. Sem nenhuma comunicação possível, né? Claro, são ondas que...
Mas eu estou apenas citando que é fascinante essas coisas que a ciência está tendo e que nos ajuda a poder admitir até o inconsciente, que eu lembrei de quando o Aldo falou do Niels Bohr, tem uma frase que eu acho ótima, né? Ele diz: quem não achar que mecânica quântica é muito esquisita é porque não entendeu. Se eu ponho quem não achar que inconsciente é muito esquisito, não entendeu. Nós temos a Érica e eu acho que o Manuel está com um problema na configuração do. Ele não está conseguindo abrir o microfone, falou aqui na. Vamos ver se ele. Enfim, Às agora a Érica vezes ele está conseguiu abrir. bom. Sim, boa noite. É Boa que eu estou noite. preocupada com ele não conseguindo abrir. É porque eu demorei muito a entender que é só eu clicar na tela de algum colega que o menu sobe. E talvez ele esteja, como eu, procurando esse menu aqui na parte inferior da Ah, tela. que fica embaixo, não está dando Isso, para. Porque ele. escondidinho. Mas quando você clica, milagre, ele apareceu. Talvez seja Bom, isso. Não tá, vamos sei ver se ele então. está me Queria a ouvindo. gente. Ele colocou a questão ali no chat ali também, dá para depois ler para o Inácio também. Se ele não É, conseguir. Pois não. posso Pode sim. agradecer, maravilhosa essa palestra. Eu já tive a oportunidade de ver outras, uma outra do professor, do Inácio, e simplesmente eu fico encantada. E dessa vez, talvez pela cenário de um intrauterino ou da questão da música, né, como um tema base aqui, eu estou na Associação Livre, me veio a questão de uma ideia assim, muito antiga, né, medieval, da música das esferas, né? Que me faz a ideia de uma caixa, de, de um, de um recipiente de notas musicais. Não sei por que me veio essa associação e eu só que eu gostaria de compartilhá-la com você que me trouxe, né, essa imagem e com o grupo. Eu acho que a gente está imerso no universo dessa natureza de, de, de música. Só que a gente não parece que não vê e nem ouve, não tem o controle dessa audição e nem dessa visão. Me veio essa imagem, né, de que essa é uma energia, uma substância que a gente está inserido, né? Veio essa ideia, só isso. Sim, sem dúvida nenhuma, né? A música das esferas é lindíssima, né? A imagem, né? Então, É uma imagem linda. linda, né? Desde a mínima esfera do Big Bang, né? Que está aí a música vibrando ainda, né? Em todo lugar. E eu lembrei uma coisa muito bonita, que os romanos usavam colocar harpas, tem uma harpa antiga, né, de alguma maneira, com cordas de seda nos telhados. E quando o vento batia, criava Que a alguma coisa música que eu relacionei com uma música das esferas, né, que fica coisa muito suave, muito, né? Então, sutil, sim, né? sutil. A beleza do vento, o som do vento, né? De repente, ou o som do mar, né? Que é incrível, né? De poder se fixar nessas coisas, né? Numa praia sem alto-falantes, microfones e coisas, mas poder Só o olhar som do mar. o som do mar.
contemplativo. contemplativo. Tem a pergunta do Manuel e eu acho que aí a gente encerra, né, Liege? Tá bom. A minha questão refere-se ao DNA, estrutura da tripla hélice. Eu não entendi que foi inicialmente contestada. O mais interessante é o Watson e Crick. Uhum. Eu não sei exatamente qual é que foi a. Eu Acho que a sei do que pergunta. se trata, mas não tenho a informação Pois, ao que ele está tá. se referindo, né? Sim, qual é a pergunta mesmo, A né? pergunta, né? A lembrança, Mas, sim, eu enfim, posso imaginar que haja sim, relações, sem dúvida nenhuma, né? E apenas dizer sim. que tem um livro interessante que eu vi agora, é de um jeito interessante, Feinstein, que ele chama O Fracasso da Ciência, ou qualquer coisa assim, que ele diz que a ciência só evolui a partir de fracassos, ele usa o termo, né? Teorias que foram contestadas, ficaram guardadas por não sei quanto tempo, até que de repente alguém retoma e então é uma coisa de erros e acertos, né? Psicanálise também é uma coisa de erros e acertos, né? Mas, Anne, enfim, acho que vamos nos encaminhando para o final, né? eu, Liege, quer falar, eu Liege? fiquei pensando, né, que quase que compondo algo dentro da minha mente, uma composição, né, desse encontro que vai ser um arranjo finito aqui, estamos Uhum. né, terminando esse arranjo, mas que está abrindo infinitas possibilidades de arranjos dentro e o quanto há uma contemplação desses sons do universo, né? As notas a gente pode compor infinitas músicas, composições, né? E eu acho que a tua fala, Inácio, acho que toca, assim, toca, afeta, né? E tô aqui com vontade de convidar para mais coisas aqui, porque eu agora aqui publicamente, porque eu fiquei com vontade de te escutar mais. Acho que nós vamos fazer composições infinitas aí nesse universo Vamos sim. expansivo. Vamos repetir, É, repetir tá, a bom mesmo. Eu acho que, como a Maria falou, é como se tivessem algumas coisas escutadas que a gente já sabe, mas que escuta um outro som, uma outro outra verso, música, eu acho que o Aldo falou isso também, né? Eu acho que só reitera aquilo que a gente tem dentro da gente, aquilo que a gente, né, aprendeu e está estudando, enfim. Então, enfim, queria agradecer, Inácio, pela tua disponibilidade, pela tua generosidade também de compartilhar teu conhecimento com a gente. E como a Liege disse, né? Até a próxima, né? Então, eu direi também, muito contente, né, de tudo que nós conversamos, nos conhecemos. Até a próxima. Hasta la É. vista. Flávio. Obrigada a todos e a todas Obrigada também. para todo mundo, Obrigado. gente. Obrigada e Uma pena. Boa noite a todos. Noite. boa noite para todo Boa mundo, noite. bom descanso. Boa noite. Boa noite.